Liga as suas mãos aqui, diga assim comigo: Senhor Jesus, nós abençoamos as sementes da tua casa, que haja provisão, multiplicação sobre cada família, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite, família ICB Sorocaba. Saúde, paz, prosperidade sobre a tua vida. É muito bom estarmos juntos nessa noite de celebração, de adoração, de batismo ao Senhor. Glória a Deus. É noite de festa e nós estamos felizes porque a palavra nos garante que há festa, a celebração no céu, quando um pecador se arrepende, quando um pecador se posiciona em Cristo. Não é sobre fazer parte de uma religião, não é sobre mostrar para alguém que agora eu faço parte de algum tipo de clã ou de um grupo de pertencimento. É muito mais que isso. É sobre ter o nome escrito no livro da vida. É sobre estar livre das garras de Satanás. É sobre receber a plenitude da graça de Deus e viver uma vida abundante no Senhor. Então, nós estamos muito felizes por essa noite tão especial em que o Senhor nos permite já começar dezembro com o primeiro culto, primeiro domingo desse mês, já com esse batismo especial e findando não só o segundo semestre, mas também o ano de 2025. Quantos aqui tem pelo menos um motivo para ser grato ao Senhor por esse ano aí? Diga amém. Olha, acho que nós temos bem mais do que um, né? Mas eu falei um, para que ninguém erre a conta. Então, nós celebramos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. Meus irmãos, é muito bom estarmos juntos. Eu louvo a Deus por cada família, cada irmão, cada irmã. Hoje é uma noite especial, em todos os sentidos que nós pudéssemos assim imaginar, né? Batismo. Nós estamos na penúltima mensagem hoje da nossa série 40 dias de uma vida biblicamente próspera, buscando orientação à luz da palavra de Deus de como viver uma vida biblicamente próspera. E também hoje, daqui a pouquinho nós vamos apresentar uma criança para Jesus. Olha só, batismo, apresentação, né? Palavra, louvor, só vitória, só bênção, né? E isso é maravilhoso. Deus é muito bom. Hoje eu creio que as crianças já subiram todas. A pastora levou as crianças mais cedo com a equipe, porque elas já estão começando a ensaiar para a cantata que elas vão fazer no Celebra, no dia 21, né, o terceiro domingo desse mês. Como esse ano o nosso Celebra, ele ficou muito próximo do Natal, então as crianças vão fazer aqui uma apresentação muito especial no dia 21. Então começou hoje os ensaios, são 3 canções, né, porque nós teremos algumas atividades no Celebra muito especial, e as crianças pela primeira vez vão apresentar 3 louvores em forma de cantata. Vai ser muito bonito o que Deus vai fazer nesse domingo. Fala amém, irmãos? Então, pais, você que ainda não preencheu o formulário lá do seu filho, você que ainda não escreveu o seu filho, por favor, escreva o nome do seu filho. Nós queremos que todos estejam aqui. Nós já locamos uma plataforma com 3 degraus, né? Vai ficar aqui igualzinho um mini coral, bem bonito, e eles vão cantar e vai ser lindo. Vai ser uma noite que vai marcar as nossas vidas. Fala amém? Então, Celebra desse ano tem como subtítulo a gratidão dos filhos. Fala comigo, a gratidão dos filhos. Quem é filho de Deus aqui? Fala amém. Então os filhos, os verdadeiros filhos, são gratos. Os filhos ilegítimos, os filhos que não honram o seu pai, eles são ingratos.
mas os filhos legítimos, os filhos que honram, eles são gratos. E nós somos gratos até pelas lutas e pelos desafios que nos forjam, que nos esticam, que nos ensinam a ser resilientes, que nos ensinam a crescer. Nós somos gratos a Deus por isso. Então, é o nosso culto de gratidão, o nosso culto que nós honramos ao Senhor por tudo que Ele fez durante o ano nas nossas vidas, na nossa igreja. Então vai ser muito especial e você não pode faltar, não pode deixar de estar aqui, vai ser muito especial, né? Esse mês nós temos, domingo que vem, a Santa Ceia, é a última ceia deste ano. Uau! Só como pastor aqui são 10 anos, né? Então há 10 anos, para a glória de Deus, só aqui nesta casa, todo mês nós ceiamos juntos. E mais um ano nós completamos um ciclo, cumprindo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Façam isso em memória de mim. E assim nós temos feito fielmente ao Senhor, desde quando o Senhor nos ordenou isso. Após a sua ressurreição, nós temos feito esse compromisso. Então, que maravilha, chegamos à última ceia do ano, vai acontecer no próximo domingo, e nós teremos uma pausa, nós vamos divulgar isso também para vocês em todos os detalhes, nas redes sociais, uma pausa na quarta-feira do Natal, porque nós queremos que você celebre com a sua família, fala amém? Nós somos uma família, mas é muito importante que você tenha esse tempo com a sua família. E no dia 31, nós vamos ter o último culto do mês. Então, dia 28, temos o último culto de celebração do mês, né? Dia 28, isso mesmo. E no dia 31, nós teremos o culto da virada. Então, nas quartas-feiras, nós não vamos ter o culto de quarta no dia 24, né? Para o dia 25, véspera de Natal. E na primeira quarta, no dia 7. Mas a gente vai passar esses detalhes para vocês, tudo bonitinho, para que vocês não fiquem perdidos. Mas gravem isso. Ceia, celebra, último culto do mês, dia 28, e dia 31, a partir das 9h30 da noite até a meia-noite, nós vamos ter aqui um culto da virada muito abençoado e muito especial. Fala amém? Então se organize, não vamos ter um jantar, mas vamos ter uma mesa aqui muito especial para a gente já preparar o caminho para você que está preparando aquela picanha, né, que você vai assar com a família, né, especial. Os irmãos aqui gostam de carne, não? Quem gosta de churrasco aqui, fala amém. E por que você não me chama, irmão? Brincadeira, irmão. Mas olha, quem não gosta, poucas pessoas, né? Algumas pessoas não são muito chegadas, mas a gente que gosta é muito especial, né? Então, irmãos, grave essas datas, a gente vai orientar, vai reforçar para vocês essas informações, para que nós estejamos todos alinhados com a programação de final de ano da nossa igreja. Vai ser muito lindo. Celebra, vai ter testemunhos abençoados, muita coisa que vai mexer com as nossas emoções, com o nosso coração, mas também revelando, expressando aí a nossa gratidão ao Senhor. Fala amém? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Eu não vou chamá-lo aqui à frente, não vou pedir para você ficar de pé, eu só quero te conhecer. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Levanta a sua mão, eu só quero te conhecer. Tem ali um casal, Deus abençoe. Vamos aplaudir a vida desse casal. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Depois, sendo possível, gostaria de poder abraçá-los e conhecê-los um pouco melhor. Sejam bem-vindos à nossa casa. É uma alegria. Também você que nos acompanha pela internet, pela transmissão, é uma alegria poder entrar na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja, que essa palavra, que este culto chegue também até você. Amém, meus irmãos? Mas vamos nesse momento dedicar ao Senhor a vida do profetinha Eliseu. E eu quero chamar aqui Mateus e Marcele
para que nós possamos abençoar e dedicar a vida deste bebê tão precioso, tão esperado ao Senhor Jesus, e nós queremos fazer isso com muito amor. Você pode aplaudir o Senhor para vir dessa família? Glória a Deus, aleluia. Olha aí, olha que neném lindo, as luzes, tá? Cadê o óculos escuro, pastor? Tudo bem, minha filha? Paz, Mateus, você está bem, meu querido? Também tem a avó, estava esquecendo da avó. Tudo bem com a senhora está bem? Deus abençoe. Eu esqueci o nome da sua avó. Como chama a sua avó? Nilza, seja bem-vinda, viu? Uma alegria. Vou chamar também o Caio e a Bia, o casal pediu para participar, e o Samuel. Caio, a Bia e o Samuel também, que são praticamente parceiros aqui do Mateus de casa de paz, de caminhada, né? Junto, né? É a família aqui, né, que Deus pediu para vocês. Preciosos do Senhor. Tudo bem, Samuel? Deus abençoe, filho. Glória a Deus. Nós vamos consagrar ao Senhor este bebê lindo. Mateus e Marcele vieram do Rio de Janeiro para cá. Vai fazer um ano. Mês que vem faz um ano. E eles chegaram aqui e se conectaram com a nossa família. Eles já são servos de Deus. Eles congregavam numa igreja muito abençoada lá no Rio de Janeiro, chamada Caminho Santo. Pastor Diego, um abraço, pastor Diego. Eles estão aqui firmes e fortes, viu? Glória a Deus. E Mateus trabalha na Marinha, foi designado para cá, e aí se conectou nesta casa conosco, muito amado casal, e o sonho deles era ter filhos, né? E o Senhor, aprova o Senhor deles saírem do Rio, vir para Sorocaba, para que Eliseu nascesse um belo e um sorocabano, né? Gente, e o Eliseu nasceu com o olho claro, né? E eu até brinquei com o Mateus. Mateus, você já achou o pai? Tem que procurar, né? Mas é brincadeira, a família, o pai da Marcele também tem olhos claros, mas assim, é a cara do Mateus. Tem mistura da Marcele, na minha opinião, mas puxou mais para o pai. Eu acho que os traços têm do pai. Agora a mãe não acha, né? Normalmente a mãe só carrega, mas tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Mas olha, ele é um bebê lindo, gente. Abençoado. Uma bênção. E nós vamos orar como igreja e consagrar a vida do Eliseu ao Senhor, porque ele é fruto da promessa e dos projetos, dos sonhos de Deus. Fala amém, irmãos? A Bíblia fala, nós como igreja, nós não batizamos crianças. Há um costume de outras religiões de batizar crianças. Nós não temos esse hábito, porque nós entendemos que o batismo não é um princípio que é induzido pelos pais. É uma decisão pessoal de cada pessoa. A salvação é individual. Então, nós precisamos lembrar que a Bíblia fala que todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Eu costumo dizer que criança, você não precisa ensiná-la a fazer coisa errada. Ela já nasce sabendo fazer coisa errada. Por que será, irmãos? Porque o pecado está na natureza. Então, quando uma pessoa cresce, desenvolve, ela vai ter a consciência do pecado, aí sim ela tem condições de dizer: eu renuncio o pecado, eu me arrependo e eu decido viver uma nova vida com Cristo. Então o que nós fazemos? Assim como Cristo, a Bíblia fala que o próprio Cristo não foi batizado quando criança. Ele foi apresentado ao templo, e quando ele cresceu, João Batista o batizou nas águas. E ele já era o Filho de Deus. Na prática ele nem precisaria, porém, entretanto, ele o fez para dar exemplo e testemunho. Então você percebe que se nem Cristo foi batizado quando criança, por que nós vamos fazer isso? Então o que nós fazemos? O mesmo que Cristo fez, os pais de Jesus fizeram. Dedicaram ele ao Senhor, apresentaram a ele ao Senhor, conforme todos os preceitos bíblico e também a cultura judaica. E aí, lá na frente veio o batismo. Então, o que nós fazemos como pai?
Meu filho batizou agora recentemente, mas eu nunca cheguei para ele e falei assim: filho, você tem que batizar. Nunca. Eu apenas ensinei o princípio da palavra. A Bíblia diz o quê? Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, jamais desviará dele. E ainda são servos de Deus, têm plena ciência dessas verdades, e é por isso que nós estamos fazendo isso. E nós vamos orar agora, junto com a igreja, nós como testemunhas, a família, aqui os amigos e irmãos que são parte da família, vamos assumir um compromisso agora. Qual o compromisso, pastor? O compromisso de, junto com Mateus e Marcele, cuidar de Eliseu. Em que sentido? Ainda que amanhã ou depois o Senhor os leve para longe, nosso compromisso é sempre orar pela vida de Eliseu. É sempre pedir que o Senhor guarde a vida dele. E quando está perto, o nosso compromisso, eu costumo brincar e dizer assim: olha, menino, eu te vi no dia que você foi apresentado lá na igreja, viu? Então você vigia, você obedece ao Senhor, porque você é de Jesus. Cuidado com o caminho errado. Então nós, como família, nós damos uma cobertura, nós nos apoiamos, não para impor, para oprimir, mas para conduzir em amor. Amém? Então eu queria que você agora, no ato de unidade, de aliança, você ficasse de pé no seu lugar, e nós vamos consagrar a vida do Eliseu ao Senhor, no altar do Senhor, para que ele cresça e desenvolva debaixo da graça. Será que ele vem sem chorar hoje? Se chorar não tem problema, depois a gente passa para o pai. Né, Eliseu? Segura firme, profeta. Eita benção. Erga as suas mãos. Pai, nós oramos e consagramos ao Senhor a vida do Eliseu. A tua palavra diz, ó Pai querido, Pai santo, que os filhos são herança do Senhor. Pai, o Eliseu, ele é a herança, ele é a promessa que o Senhor fez para a vida do Mateus e da Marcele. Pai, que o inimigo não tenha poder de atrapalhar, de trazer enfermidade, de, Senhor, impedir o projeto que o Senhor tem na vida do Eliseu. Que ele cresça debaixo da graça e do conhecimento do Senhor. Nós, ó Pai, como igreja, consagramos o Eliseu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, profeta. Foi tão difícil assim? Calmou? Coisa rica, que Deus te abençoe. Erga suas mãos, fala assim comigo: nós abençoamos e concordamos com essa consagração em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vou devolver porque já está chorando. Pronto. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Nós fazemos um ato simbólico, que é marcar o pezinho da criança. Oh, meu Deus. É marcar na Bíblia o pezinho da criança. De que maneira? Por quê, pastor? Para que o princípio da palavra que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando ele crescer, ele lembre que o pezinho dele foi marcado e colocado diante do Senhor. Eita, glória a Deus. Deixa eu te ajudar, Bia. Isso. Pronto. Eita. Esse vai ser forte, hein? Eu fico imaginando isso às 4 da manhã lá no apartamento deles. Deve ser gostoso, né, gente? Ele é pentecostal, é ungido já. Vem aqui, Bia. Vem aqui pertinho da Marcela. Marcela, vai um pouquinho para lá. Isso. Ó, tá marcado, vai ficar datado. Não é a primeira Bíblia, porque ele já ganhou uma, né? Mas o Ministério Infantil, através da liderança da Bia, sempre entrega uma Bíblia para que ele possa lembrar, e a família, que ele foi consagrado ao Senhor. Também está certificado, dizendo que Eliseu foi dedicado ao Senhor, hoje dia 7 de dezembro de 2020.
25, conforme o texto de Lucas 2, verso 21 a 24. Tá certo? Vai tirar a foto? Tira a foto aqui pra gente, mais uma foto bonitinha. Tira aqui, Thalita. Isso. Consegue pegar todo mundo? Ali, primeiro ali, ó. Isso. Perfeito? Foi? Mateus, Marcele, família, Deus abençoe vocês, que a família de vocês cresça, se multiplique em saúde, em graça, em unção. Amamos vocês, viu? Vamos aplaudir o Senhor por essa família. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu fico lembrando dos meus filhos, né? Quando eles eram menorzinhos, meu Deus do céu. Eu tive dois, um atrás do outro, né? Esperei 9 anos e fui ter os dois de uma vez, né? Foi muito mais rápido do que eu podia imaginar. Então, quando era 3 da manhã, a gente ouvia o choro da bênção, né? Então era um desafio, mas passou. Agora estão aí servindo ao Senhor, andando com o Senhor Jesus e caminhando na presença do Pai. Deus é bom, gente. Família é bênção. Fala comigo, família é bênção, né? Filho não é problema, irmão. Filho é bênção. E nós celebramos o privilégio, né? Eu lembro que eu esperei 9 anos. Nós não conseguimos ter filhos. 9 anos. Então, quando você tem filho, não reclama não. Porque tem pai e mãe que está sonhando com filho há anos e ainda não chegou, né? Então, agradeça a Deus pelos teus filhos, porque eles são bênção do Senhor. Fala amém, meus irmãos. Queridos, nós vamos ouvir a palavra neste momento. E depois da palavra, nós vamos descer as águas, estas almas preciosas que hoje vão batizar, que vão morrer para o mundo e renascer para Cristo. Fala amém? Nós celebramos cada vida tão preciosa diante do Senhor. Você lembra o dia que você batizou? Quem é que lembra do seu dia? O meu foi dia 22 de fevereiro de 1999. Tem só um tempinho, né, irmãos? E eu não esqueço o dia do meu batismo. Foi algo muito marcante na minha vida, porque é a nossa nova data de nascimento, quando nós nascemos para Cristo. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens e numa campanha intitulada 40 dias de uma vida biblicamente próspera. Cada semana nós temos uma ação, temos um jejum, um propósito. Essa semana agora que nós terminamos ontem, né? Foi a semana do jejum de TV e streaming. Netflix, Amazon, e entre outros, né? E eu não sei você, mas talvez para alguns, como eu já orientei, eu disse para vocês que tivesse discernimento, sabendo que esse propósito não faria sentido. Pastor, eu não acompanho televisão, eu não sou de assistir, então você não precisaria fazer, fizesse outro, que realmente faça sentido. Mas nós temos seguido lá em casa, à risca, e foi muito bom. E ontem mesmo nós conseguimos ter um momento muito especial em família, que às vezes a gente até deseja, mas as crianças ficam presas na televisão, assistindo desenho, filme, e foi um momento de brincadeira em família. Foi muito divertido. Irmão, olhe para cá. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é você ter condição de olhar para os seus filhos nos olhos. É você poder sentar à mesa. É você poder celebrar a comunhão e a presença da tua família. Então, nós temos buscado nesses últimos 40 dias, que termina agora, né? Essa semana é a última semana do propósito. Domingo que vem a última mensagem, encerrando na Santa Ceia, a desmistificar e a ressignificar um tema que muitas igrejas têm distorcido, ensinando as pessoas a barganharem com Deus e achando que prosperidade, à luz de uma teologia
distorcida é exclusivamente sobre dinheiro. E infelizmente, tem gente que é tão pobre, que tudo que ele tem é dinheiro. Então nós temos procurado, à luz da palavra de Deus, trazer esta clareza sobre esse entendimento, sobre esse ensinamento. Então findamos esse propósito agora sábado, e como foi bom, não sei na sua casa, mas o tempo que a TV ficou desligada, eu sinto que Deus falou mais com a gente, que a gente consegue prestar atenção em outros detalhes, né? E vocês conseguiram? Quem fez propósito aí? Fala amém. E agora, esta última semana, nós vamos fazer o último jejum, que é o jejum de pães e massas. Então algumas pessoas sentiram até o interior estremecer agora, né? Pastor, esse é meu ponto fraco. Eu amo uma massa, eu amo um pãozinho, né? Então vamos fazer esse propósito. Se você não é chegado em massa, em pão, em farinha, então faça outra coisa. Mas nosso objetivo com o propósito de cada jejum é nos santificarmos, é nós nos prepararmos para ouvir mais a voz de Deus, é para a gente dizer para nós mesmos que nós não dependemos da comida. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Então nós não dependemos da comida, dependemos de Deus. O alimento ele é importante, mas não podemos ser pessoas dependentes do alimento. Então o jejum ele vai mudar a nós mesmos. Ele não muda a Deus, ele muda a nós. E ele nos ressignifica, ele nos reconecta com o propósito, com a verdade. Então eu quero frisar ainda mais, esse é o último propósito para os irmãos. Você vai fazer um propósito com Deus, irmão, de jejum. Então, o que é importante você entender? Adianta você ficar sem comer alguma coisa se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você passa o dia irritado, xingando os outros, brigando com as pessoas. Você não está fazendo um propósito, você está apenas passando fome, ou deixando de comer uma coisa que você gosta sem nenhuma razão. Então, um propósito precisa ter de jejum um acompanhamento da palavra, um devocional diário, reflexão bíblica, um tempo de oração, um louvor para você se conectar com Deus. Se não, irmão, já pensou? A pessoa de jejum, se ela não anda na oração, ela fica pior do que ela estivesse comendo. Você já viu mulher com fome? Cadê as mulheres que estão aqui? Fala amém. Eu não sei, os maridos estão aqui. A minha esposa, quando está com fome, ela fica brava. Quantos maridos estão aqui? Levanta a mão. Vocês concordam comigo ou não? Gente, a minha esposa, quando está com fome, fica brava. Então, eu aprendi a alimentar bem a minha esposa. Mas quando ela está com um propósito com Deus, aí é diferente. Aí ela está conectada com os céus. Eu estou brincando com as mulheres, irmão, mas qualquer pessoa com fome fica mal-humorada, né, gente? Então, nós precisamos levar isso com compromisso e com seriedade. Senão, não vale de nada. Você está perdendo o seu tempo. Mas se você faz com a cabeça certa, com a motivação correta, com a preocupação de ouvir a voz de Deus, né? Então, por exemplo, fez o propósito de televisão. Aí você fez o propósito de televisão, stream. Você ficou mais tempo no celular do que antes. Adianta isso? Não adianta. Eu fiz o propósito de TV e de cinema, stream. Aí ficou pendurado no tablet, no celular, nas redes sociais, porque nós não fizemos propósito de redes sociais, né? Então, bom senso e equilíbrio, assim a gente avança, assim a gente vence. Fala amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, deixa aberto aí no capítulo 6, eu quero meditar com vocês essa palavra e alguns princípios aqui poderosos da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, eu leio na versão NVT, mas você pode acompanhar conforme está na sua Bíblia eletrônica ou Bíblia impressa.
tema da nossa mensagem de hoje, a penúltima mensagem da nossa série, é consagração e multiplicação, o segredo das grandes decisões. Deixa o texto aí aberto, eu quero citar alguns outros textos antes. O texto que tem nos norteado como igreja na campanha é Lucas 6:38, que diz: disse Jesus, deem e lhes será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Esse texto tem sido o texto que tem nos norteado como igreja durante a campanha. O apóstolo Paulo nos ajuda muito nas suas cartas a entendermos o real significado da prosperidade bíblica. Quando ele escreveu lá em Filipenses 4:19, eu estou citando alguns textos, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua rica glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Quando você ouve o texto rica glória, está mostrando claramente que Deus está acima de todo e qualquer poder econômico. Que a glória de Deus, ela é rica, ela é abundante, ela é transbordante, e nós precisamos aprender a reconhecer que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então nós precisamos crer nas promessas de Deus, de que Ele suprirá plenamente as nossas necessidades, e entender que a verdade central desta palavra é nos ensinar a confiar na providência do Senhor. Durante a nossa série, nós já vimos mensagens com o tema um coração rendido para uma vida sem estresse, uma fé em Deus e sábia administração, os primeiros frutos e o impacto da gratidão, liberdade espiritual e famílias abençoadas, generosidade e contentamento, vitória contra a avareza. E foi até o Mateus que trouxe a mensagem domingo passado, e eu não esqueci da rena. A rena ficou na minha cabeça, né? Mateus comprou uma rena para decorar o jardim da casa dele. Meu Deus do céu. Mas trazendo um princípio sobre o contentamento. Quem estava aqui ouviu, sabe o que foi a mensagem, e quem não estava, você pode acompanhar no YouTube, as mensagens estão lá. Então, nós íamos sendo conduzidos a orientação bíblica do que realmente é uma vida próspera à luz da palavra de Deus. Há quem fique correndo atrás do dinheiro a vida toda e não consegue nada, porque eu tenho ensinado a vocês à luz da palavra de Deus insistentemente. Eu vou falar, vocês vão pegar. A bênção do Senhor é ela quem enriquece e não acrescenta dores. Não adianta você se matar de trabalhar se Deus não estiver com você. Você vai acordar cedo, vai dormir tarde, vai suar muito, vai se desgastar, e é como se entrasse pela manhã e perdesse a noite. Não consegue prosperar, não consegue avançar, porque Deus é quem nos abençoa. Nós trabalhamos sim, mas a bênção de multiplicar, de fazer superabundar, vem das mãos do Senhor. Diga amém, irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu tenho insistido, e eu falava até com os homens aqui na última reunião dos homens. A pessoa que pensa assim, eu vou trabalhar de domingo a domingo para alcançar meu objetivo, ela está diminuindo Deus. Porque se você acha que ao não trabalhar num domingo, você vai ficar mais pobre, você não vai conseguir cumprir os seus compromissos, então o Deus que você está servindo é muito pequeno. Porque a minha Bíblia diz assim: aos seus amados dá, até enquanto dormem. Enquanto eu e você estamos dormindo, se nós temos feito a nossa parte em obediência, em amor, em fidelidade, com honestidade, até quando nós dormimos, Deus está cuidando de nós.
Deus está nos prosperando, porque Ele é Senhor soberano. Diga amém, irmãos. Então, muitas pessoas têm um entendimento equivocado. E aí, eu insisto, ela come a semente da família, ela come a semente de Deus. Quais sementes, pastor? A semente do tempo com a tua família. Eu conversava com um pai esses dias, muito amargurado. Ele dizia: pastor, eu errei com a minha família, trabalhei tanto para querer dar o melhor para os meus filhos, mas eu não dei a minha presença para eles. E hoje alguns deles estão revoltados comigo. Perdi a conexão com os meus filhos. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa? Isso não é prosperidade. Prosperidade abundante é equilíbrio. É ter sim as riquezas, mas também ter a família. Então, tem pessoas que acabam comendo a semente da família, não tem tempo com a família. A semente de Deus, o tempo de cultuar, o tempo de buscar ao Senhor, o tempo a sós com Deus. E aí ela pensa assim: não, Deus sabe que eu estou trabalhando. Uma vez, um pastor muito famoso foi procurado por uma senhora que estava começando a ir na igreja e também começando a mexer nas redes sociais. E aí ela encontrou o pastor no Instagram e disse para ele pessoalmente, conversando com ele, e disse: pastor, eu estou seguindo o senhor nas redes sociais. Ele disse: é mesmo, irmã? Ele falou: é mesmo. E o que a senhora está achando da minha rotina, do meu dia a dia, das meus devocionais, das palavras? Ela falou: pastor, é maravilhoso, é muito bom. Só tem um detalhe. Falou: que detalhe? O senhor corre demais, o senhor não para. O senhor não para em lugar nenhum. E eu mal vejo o senhor tendo tempo com a sua família. Uma senhora, recém-chegada na igreja. E ele disse para ela: pois é, irmã, o diabo não para de trabalhar. E essa senhora muito sábia, ela olhou para ele e falou: pastor, com todo respeito, mas quem disse para o senhor que o diabo é a sua referência? Ele ficou olhando para ela, meio desconcertado. E ela disse assim: até onde eu li na Bíblia, pastor, Deus fez o mundo em 6 dias e descansou. Nós precisamos descansar. Nós precisamos ter equilíbrio. E ele, com lágrimas nos olhos, olhou para aquela senhora e disse: a senhora tem razão. Deus usou a senhora para alertar-me de um erro que eu estou cometendo. Sabe, irmãos, às vezes Deus vai levantar alguém assim, improvável, que nós não imaginamos, para nos alertar e dizer: para, você está acabando com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. Se reorganize, por favor, não faça isso. Porque quando a pessoa acha que ela vai vencer somente na força do seu braço, ela já está derrotada. Porque é o Senhor que vai na frente. Tem um louvor muito antigo e atual ao mesmo tempo, que nós cantamos, da cantora famosa Cassiane, que ela diz: Deus vai na frente, que mais? Quebrando as correntes, tirando os espinhos. Gente, é Deus que vai na frente. Eu quero lembrar você nessa noite, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite por um propósito. Você não está aqui à toa. Essa palavra não é para ninguém, a não ser para você que está aqui, para quem está assistindo. Fulano deveria estar aqui agora para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para quem está aqui. É para quem está assistindo, é para mim, é para você. Eu preciso te lembrar no nome de Jesus: Deus é o seu pastor. Deus é o seu provedor. Pastor, então não devo trabalhar? Sim, trabalhe. Mas não pense que você tem o poder de fazer o impossível. Só Deus pode fazer o impossível. Você faz o possível e Deus faz o impossível. Diga amém? Então nós precisamos aprender a consagrar ao Senhor tudo que temos e que somos. Eu quero que você volte agora ao texto de João 6. Eu leio aqui na NVT. João 6, capítulo 1, verso 1
ao verso 14. Nós conhecemos bem o texto. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica, da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sentem. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Quantas pessoas, gente? Aqui foi investido debaixo da bênção de Deus. Ele se multiplica. Está voltando na sua porta. Ele volta na tua mesa. E essa não foi a tua intenção. Mas quando há uma sinceridade, nós passamos a desfrutar da bênção do Senhor. Quem aqui já emprestou dinheiro? Levanta a mão. Sem nenhum temor. Quem já emprestou dinheiro? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Emprestar dinheiro nem é bíblico. Na verdade, nós devemos evitar. A Bíblia nos ensina que nós podemos dê o dinheiro. Porque quando você empresta, você fica na expectativa do quê? De receber. Então, pastor Carito falava algo interessante que eu guardei. Ele dizia que um irmão procurou ele e falou: pastor, eu preciso de tanto, você pode me emprestar? E aí ele falou assim: irmão, parafraseando aqui, esses R$1.000 eu não tenho para te emprestar, mas eu tenho 200. Eu vou te dar os 200 e eu vou orar a Deus para que esses 200 se multipliquem na tua vida. Amém? Amém. E ele orou, abençoou, deu os 200. O irmão foi embora, feliz, abençoado. E ele disse assim: irmão, eu não ganhei um inimigo, ganhei um amigo que vai ser grato. E eu sei que Deus vai multiplicar, porque eu dei de coração, dei gratidão. Agora, se eu tivesse emprestado, ia passar um tempo, talvez aquele irmão não conseguisse pagar. Aí o que acontece, irmão? Uma relação constrangedora. Começa aquele momento que a pessoa fica constrangida. Se é no meio da igreja, não consegue vir no culto. Quando vem, fica constrangido. Então, se você pode dar, dê, não empreste. E aí agora tem algo mais profundo. Se você emprestou um dinheiro para alguém, seja pouco, muito, e você está esperando receber, tem 5, 10, 15, 20 anos. Essa campanha, o Senhor nos chama a um compromisso. Nossa igreja do campo completou 50 anos. 50 anos na Bíblia é jubileu. Jubileu é tempo de perdão de dívidas. Irmão, tem coisas que ao invés de você vir na igreja orar e falar: Senhor, aquele abençoado, aquela abençoada tem que me pagar. Irmão, você já tem muitos anos, e isso você não vai fazer porque eu estou falando. Se o Espírito de Deus mover o teu coração nessa direção, então você vai fazer. Nessa campanha, até o final da campanha, você vai dizer: Senhor, eu estou liberando essa pessoa, ela não me deve mais nada. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto você carrega isso no teu coração, a pessoa está amarrando a tua vida. A miséria, a escassez que está na vida daquela pessoa que você emprestou dinheiro, te conecta a ela. E você não consegue avançar. Então, se você sentir confirmação do Espírito até o final da campanha, entender essa verdade,
Isso não é uma ordem, isso é uma orientação pastoral. Você ore a Deus, independente do valor. Olhe para cá, irmãos, preste atenção. Tem 5 anos que a pessoa te deve, 10 anos, 15 anos. Esse dinheiro fez a comida faltar na sua mesa? Esse dinheiro tornou você uma pessoa miserável? Não. Então, talvez o caráter, ou a condição, ou a situação da pessoa é tão delicada. Tudo que você precisa fazer é liberar essa pessoa da sua vida. E você dizer: eu estou liberando, porque o meu Deus, em sua infinita e rica glória, suprirá todas as minhas necessidades. Aí, escute, hein, tem algo mais. Você entregou. Se amanhã ou depois essa pessoa vir te pagar, você fala: glória a Deus. Não, você entregou para Deus. Então você pega esse dinheiro, sabe o que você pode fazer? Você pode dar na igreja, vai dar no orfanato, vai ajudar uma família, porque o dinheiro não é mais seu, você entregou. Então você vai abençoar alguém que está precisando. Fala amém, irmãos? Porque você fechou um ciclo, e esse espírito de miséria, ou esse problema, não vai perturbar mais você. Eu estou sendo claro com você, meu irmão. Tem casos e casos. Talvez você tenha uma causa judicial, um problema empresarial. São casos específicos. Mas o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração aquilo que a gente sabe que está amarrando a nossa vida. Tem pessoas que você talvez ajudou, emprestou e está esperando pagar, que só de pensar nela você fica amargurado. Só de pensar nela te faz mal. Você fica angustiado. Tem gente que a pressão até sobe. Fala misericórdia, né? Então, irmão, libera. Sabe por quê? O Deus que eu e você servimos é maior para nos dar muito mais do que esse prejuízo. Eu tenho falado com vocês insistentemente: Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, libera. Quando eu libero, eu consagro a Deus, eu começo a desfrutar da multiplicação. A multiplicação, ela vem quando eu libero e abençoo e consagro. Então, a consagração, ela vai provar onde está o nosso coração. Não é sobre dinheiro, é sobre prioridade. Deus só assume responsabilidade sobre aquilo que entregamos a Ele. O segundo princípio, nós precisamos entender o princípio de distribuir antes de ser multiplicado. Fala comigo: primeiro é distribuído, depois multiplicado. João 6:11, verso 11, a parte B. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Irmão, para multiplicar, precisa ser compartilhado com os outros. Isso quer dizer, irmão, em todos os sentidos. Na igreja, oferta para missões, oferta para pessoas que estão precisando, áreas sociais. Todo o trabalho do reino de Deus não se limita às 4 paredes da igreja. Ele atende todas as questões familiares, de vidas, de pessoas. E quando nós entendemos isso, o dinheiro que nós repartimos, nós vemos ele multiplicar. O dinheiro que eu retenho, eu vejo ele ir embora. Aquilo que eu multiplico, eu vejo. Aquilo que eu reparto, eu vejo multiplicar. Aquilo que eu retenho, acaba indo embora. Então a multiplicação só acontece quando nós confiamos ao ponto de repartir. Quantos pais estão aqui? Pais, fala amém. Você tem seus filhos pequenos, ou já teve? Uma coisa que é interessante, lá em casa, todas as vezes que acumulava e acumula brinquedos, hoje já menos, né? Que já cresceram mais, a gente fala: chegou a hora de compartilhar. Vamos doar, porque tem muito brinquedo aqui, vocês não vão brincar com tudo isso, vamos compartilhar. É impressionante, eles compartilham, passa pouco tempo, eles ganham mais. Compartilham, ganham mais. Compartilham, ganham mais.
Eu não sei você, comigo também é assim, com roupa, com sapato, eu compartilho, eu dou para um, abençoa outro, quando eu menos espero, eu estou ganhando mais, eu estou sendo mais abençoado. Irmãos, prosperidade é sobre repartir, é ter um coração generoso, é olhar ao redor, é não olhar só para nós mesmos, só para as nossas necessidades, só para os nossos anseios, é se preocupar com o próximo, é se compadecer da necessidade do próximo. Então, quando nós entendemos esse princípio, nós vivemos o milagre. Então volta para o texto. A multidão estava ali. Eu vou fazer algumas perguntas, você diz se sim ou se não. Jesus tinha a obrigação de alimentar aquele povo, sim ou não? Não, não tinha obrigação. Jesus tinha a obrigação de dar pão e peixe para aquele povo? Sim ou não? Não. Ele tinha a obrigação de trazer uma assistência social para aquele povo? Sim ou não? Não. Mas o olhar de Cristo vamos alimentá-los, vamos fazer a nossa parte. Então ele pegou os pães e os peixes que aquele garotinho entregou, ele consagrou, ele abençoou e disse: distribua. Oh, meu irmão, vem aqui, eu peço que o Espírito Santo traga você para essa palavra. Se você não se conectou ainda, que você se conecte com a palavra. Olhe para cá. Enquanto os discípulos estavam repartindo, o pão começou a se multiplicar. Enquanto eles compartilhavam o peixe e o pão, começou a se multiplicar. Eu quero que você entenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Quando você aprender a repartir tudo que Deus tem te dado, até a unção, a bênção, a autoridade, não esconda, não, isso aqui é um segredo meu, não, compartilha. Enquanto você está compartilhando, você vai ver a bênção se multiplicar na tua vida, o pão vai se multiplicar na tua casa. É princípio. Enquanto os discípulos partilhavam, eles viram a multiplicação. A multiplicação, ela acontece quando eu aprendo a partilhar. Então, primeiro eu distribuo, depois eu vejo a multiplicação. E em terceiro lugar e último princípio, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Satisfação e abundância. Depois que todos receberam o suficiente, olha só, o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. E eles ajuntaram e encheram quantos cestos, irmãos? 12 cestos. Com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Aqui nós aprendemos algo poderoso: testificar com satisfação e abundância. Esta série, a essência base dela é sobre isso. Fala comigo: satisfação. Quando nós não estamos satisfeitos, o dinheiro é emocional. Você compra o que você não precisa para provar algo para alguém que você nem conhece. Então você, quando está pleno no Senhor, você está satisfeito e você aprende a testificar e a viver em abundância. Então, eles celebraram a abundância, evitaram o desperdício e testificaram o sinal miraculoso de Jesus. Meu irmão, prosperidade não é ficar, como é que é a palavra? Ridicando, né? Comida ou coisas. Se tem uma coisa que me deixa angustiado, com exceção de situações que já também enfrentei na minha família, minha vida, é a pessoa ficar: não, vai faltar. Ai meu Deus, vai faltar. Lá em casa, quando nós casamos, eu e a pastora, ela aprendendo a cozinhar, e ela
acostumou a cozinhar para mim e para ela. Então era sempre um pouquinho, porque era só eu e ela. Aí vieram as crianças. Ela demorou a aprender isso, porque ela fazia pouquinho e as crianças: mãe, estou com fome, eu quero mais. Ela: aí, meu bem, eu não fiz mais. Aí teve que reaprender. E eu falava para ele: meu bem, faz para sobrar. Não para desperdiçar, mas para sobrar. E o que sobrou, a gente guarda para comer no outro dia, até que não estrague. Então, prosperidade não é esbanjar. Olhe para cá, irmão, não se ofenda que eu vou falar aqui, mas eu preciso falar isso. Tem gente, todo espírito de gula sai da vida de qualquer pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Que ele fala assim: eu vou no restaurante e come à vontade, porque eu gosto de comer à vontade. Irmão, tem gente que vai comer no restaurante à vontade, ele come como se não houvesse amanhã. E aí ele fala: não, porque eu gosto de comer à vontade. Aí, triste, eu já vi em muitos restaurantes assim, a pessoa enche um prato, come à vontade, você vai no lixo, está cheio de comida no lixo. Irmão, desperdício também é pecado. E isso amarra as bênçãos de Deus na nossa vida, porque Deus olha a nossa postura. Se nós estamos desperdiçando, então nós não estamos prontos para receber mais de Deus. Então, não é ridicar, não é ficar ali calculando também, mas também não é desperdiçar. Com todo respeito, eu não sou contra quem vai nos restaurantes, mas se você for num lugar, come à vontade, meu irmão, coma com equilíbrio, mas não coma para depois falar assim: eu não aguento mais, vou ter que jogar fora. Pecado. Pecado. Eu sou mais a favor de pegar um pouco. Se eu precisar de mais, eu pego mais. Se não, acabou, né? Então, às vezes, as pessoas justificam assim: pastor, o senhor não sabe, eu passei muita fome na minha vida, sofri demais, pastor, eu não tinha o que comer, foi uma luta. Pois é, irmão, hoje você tem, aquela vida passou. Você acha que vai faltar de novo? Se acha que vai faltar, tendo trabalho, tendo provisão, então precisa repreender na sua vida o espírito de miséria, o espírito de escassez. Sai no nome de Jesus, porque não vai faltar mais. Esse medo tem que ir embora, para que você possa desfrutar do que Deus já te deu e não desperdiçar. Então, irmão, o desperdício é triste. Tá chegando Natal, Ano Novo aí. Eu sei que a maioria dos irmãos amam essas épocas. E tem famílias que adora esbanjar. Olha a mesa, aquele monte de comida aiada. Aí, irmão, tem famílias, com exceções, irmão, aquilo às vezes vai para o lixo, estraga, é um desperdício, é uma coisa assim, terrível. Reorganize a tua mentalidade, a tua família. Não é sobre isso, irmãos. Um mundo que tem mais de 2 bilhões de pessoas passando fome. 2 bilhões de pessoas que passam fome. Nós precisamos ter equilíbrio, porque Deus quer nos tornar cada vez mais capazes de prosperar, de ir além. Mas para isso eu preciso ter responsabilidade. Então eu preciso testificar com satisfação e abundância. Entender o princípio. Fala comigo: celebrar a abundância e evitar o desperdício. Você pode fazer melhor. Fala comigo: celebrar a abundância e evitar o desperdício. Isso é prosperidade. Então, testemunhe os feitos do Senhor, celebre, agradeça. Abundância e satisfação jamais vai significar desperdício. Escute isso: o luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça, a realeza celebra. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça, a realeza celebra. Jesus mandou recolher quantos cestos? 12. Recolhe os cestos, porque nada vai ficar desperdiçado. Vamos aproveitar, vamos abençoar mais pessoas. Nós precisamos crer no milagre da multiplicação. Meus irmãos, consagre ao Senhor. Já percebeu que a gente vai comer, a gente ora antes de comer? Pelo menos lá em casa é assim. A gente agradece antes de comer.
Por quê, irmãos? Porque primeiro eu consagro a Deus, depois eu desfruto. Primeiro eu agradeço a Deus, depois eu desfruto. Às vezes tem gente que chega na mesa, vai comer. Gente, comida, mesa é momento sagrado. Aí a mãe está colocando na mesa, o filho já está atacando a comida, o outro já está comendo, o outro está gritando. Meu Deus, vamos sentar à mesa, vamos dar as mãos e vamos consagrar ao Senhor e dizer: Senhor,